Olá, ARMYs, como estão? Como casar com os membros do BTS é apenas um sonho, dois fãs alcançaram esse sonho, no entanto, de forma diferente. Casaram entre si, eles compartilharam sua doce história de amor ao se prepararem para se casar, e isso não teria acontecido sem o querido grupo BTS. Durante o tempo em que a série In The Soap do BTS estava no ar, um ARMY revelou que havia um obstáculo no modo de assistir ao programa. Sem uma conta no serviço de streaming Disney+, ela não conseguia acessá-lo. Infelizmente, ela estava com sorte. Depois de compartilhar seu dilema no Twitter, outro fã viu o tweet e gentilmente ofereceu uma solução. Ele disse que não se importaria de compartilhar sua conta Disney+, para deixá-la assistir ao programa. E esse pequeno ato de bondade levou a muito mais. Meses depois, um deles formou uma paixão que acabou sendo mútua, e o romance deles não ficou apenas na fase de namoro. Apesar de morarem em países diferentes, os dois fãs do BTS compartilharam a feliz notícia de seu noivado no ano seguinte. Eles até enviaram fotos emocionantes em um momento da proposta. Se eles não fossem fãs do BTS e planejassem assistir In The Soap, talvez nunca tivessem tido a chance de se relacionarem tão profundamente. E vamos a mais uma verificação de fatos. Jungkook realmente infringiu a lei de fumar em Los Angeles? Essa está sendo uma questão bastante discutida entre muitos na internet, inclusive por internautas que não fazem parte do fandom e estão acusando Jungkook. Diversas matérias surgiram afirmando que ele havia infringido as leis em Los Angeles. Enquanto imagens de Jungkook fumando do lado de fora de um restaurante de Los Angeles circulam pela internet, a pergunta que continua a surgir é: ele realmente infringiu a lei? Embora fumar não seja ilegal em si, muitos estão perguntando se o local da pausa para fumar violou os regulamentos da Califórnia. Essas leis podem ser complexas de entender, então aqui está um detalhamento que esclarece tudo. Em 7 de setembro, o site americano de fofocas sobre celebridades Line Gossip divulgou fotos de Jungkook fumando do lado de fora do restaurante Matsuhisa, um conhecido restaurante de Los Angeles que é popular entre as celebridades. As fotos foram creditadas à agência de notícias de celebridades Backgrid, com imagens de vídeo da pausa para fumar também surgindo. O estado da Califórnia orgulha-se de ter um conjunto particularmente rigoroso de leis aéreas anti-fumo, por isso não é surpresa que as implicações legais tenham sido questionadas. As leis estaduais cobram uma ampla variedade de espaços públicos, a maioria dos quais se encontra em áreas internas onde não se pode fumar, por exemplo, dentro de creches e veículos de transporte público. O resto das regras determinam áreas onde você não pode fumar ao ar livre, inclusive a 25 pés de um parque infantil ou a 20 pés das saídas de um prédio governamental. Nas diretrizes de ar livre de fumo da Califórnia, não há menção ao fumo nas calçadas ou fora das saídas comerciais regulares. No entanto, a orientação também afirma que as cidades e jurisdições da Califórnia têm a liberdade de definir as suas próprias restrições por lei. Estas leis locais são mais fortes e muitas vezes mais rigorosos do que as regulamentações do próprio estado. As jurisdições locais adotaram e continuam a adotar leis antifumo que são mais fortes do que as leis estaduais. A questão então passa para as leis locais do Condado de Los Angeles. De acordo com a portaria antifumo do próprio condado, é proibido fumar dentro e ao redor de todas as instalações do condado, inclusive a menos de 15 metros das entradas, saídas ou janelas de qualquer edifício em operação. Nos vídeos que foram publicados, é evidente que Jungkook estava certamente a um alcance de 15 metros do restaurante Matsuhisa, questionando a legalidade. No entanto, a lei vai a um nível mais profundo. A portaria de área externa livre de fumo do condado proíbe fumar em todas as instalações do condado, tanto em instalações próprias quanto alugadas, incluindo dentro de 50 pés de qualquer entrada, saída ou janela operável de qualquer edifício. A principal regulamentação vem da cidade de Beverly Hills, onde o Matsuhisa está localizado. Além de definir áreas proibidas para fumar, os decretos de Beverly Hills listam uma série de áreas onde cidadãos e visitantes podem fumar. Em particular, é permitido fumar nas calçadas quando a pessoa está andando ativamente e também nas áreas designadas para fumantes das próprias empresas privadas. De acordo com regulamentos atuais para fumar em Beverly Hills, as áreas permitidas para fumantes são em salões privados para fumantes, em áreas designadas de hotéis, dentro de faixas de domínio público, calçadas, ruas, vielas, dentre
entre outras, somente se estiver viajando ativamente, movimentação de veículos semimenores, residências unifamiliares, áreas designadas para fumantes em empresas privadas e em eventos públicos ao ar livre. E então, a pausa para fumar de Jungkook ocorreu em uma área designada? De acordo com uma conversa entre um residente local dos Estados Unidos e o gerente das reservas do Matsuhisa, compartilhada no portal social coreano Dequo, o restaurante realmente permite fumar na área onde Jungkook foi visto. O gestor da reserva referiu ainda que neste momento não existe cinzeiro, mas existe um caixote do lixo onde os fumadores podem jogar fora as bitucas de cigarro. Sendo assim, então, qual é o veredito? Em suma, a lei da Califórnia estabelece que as regulamentações locais, como as de Beverly Hills, têm precedência sobre as regras estaduais. Como tal, parece que Jungkook não violou nenhuma lei ao fumar em Los Angeles, como muitos o estavam acusando. Alguns questionaram outras circunstâncias, como se Jungkook havia descartado adequadamente sua bituca de cigarro, mas atualmente não há evidências de possíveis lixo. Em última análise, embora a situação continue a ser um ponto de discussão, as leis mencionadas encerram o caso sobre fumar fora do popular restaurante de Beverly Hills. Para fim de questão, de acordo com o que foi colocado sobre as leis, Jungkook não infringiu nenhum regulamento. Tão desrespeitoso e assustador, ARMYs estão enfurecidos após Jungkook passar por uma situação desconfortável no aeroporto em seu retorno à Coreia. Em 9 de setembro, Jungkook retornou à Coreia após completar sua agenda no exterior, para a qual partiu em 5 de setembro. Ao retornar, ele foi recebido no aeroporto de Incheon por vários ARMYs que aguardavam seu retorno. Embora seja natural que os fãs aguardem a chegada de seus artistas favoritos ao aeroporto, o gesto doce pode se transformar em uma multidão agitada em pouco tempo e ocasionar algo desagradável e preocupante. Um incidente semelhante ocorreu no aeroporto de Incheon no sábado, quando Jungkook retornou em segurança de sua viagem aos Estados Unidos. Uma multidão de fãs se reuniu no local para esperá-lo. No entanto, o assédio massa em seu caminho para a saída foi um movimento que enfureceu os ARMYs. Como tal, o tema de respeitar os artistas e seus espaços pessoais, tendo em mente sua segurança, tem sido uma questão importante ultimamente. Os fãs também se reuniram em plataformas de mídia social, como o X, antigo Twitter, para discutir o mesmo, enquanto condenavam o recente ato de assédio ao Jungkook no aeroporto. Quando ele retornou a Seul, depois de 4 dias, sua recepção pelos ARMYs no aeroporto deixou o fandom geral furioso. Muitos fãs se aglomeraram em torno dele, ocasionando uma verdadeira preocupação em relação à sua segurança. Com as mensagens Welcome Home Jungkook sendo tendência no X, alguns ARMYs expressaram sua frustração com a multidão no aeroporto, perseguindo-o com suas câmeras e lotando a área ao seu redor. A debandada não só levou à queda de um jornalista, mas também fez com que Jungkook corresse em direção à segurança de seu carro. Felizmente, o pesado muro de segurança ao redor de Jungkook o protegeu do caos. No entanto, a questão tomou um rumo drástico quando internautas mostraram preocupações com ele, pedindo aos fãs que fossem respeitosos com ele e o deixassem respirar em paz. Além deles, alguns ARMYs notaram que Jungkook parecia bastante desconfortável, obviamente. Apesar disso, Jungkook curvou-se várias vezes aos presentes para vê-lo e também foi visto parando para ajudar o repórter caído. Este gesto também lhe rendeu elogios por parte de muitos. Infelizmente, é uma situação preocupante e triste. O grande mal está no fanatismo exagerado e fora de controle, que muitas vezes coloca em risco não apenas a vida dos artistas, como também de todos que estão presentes. ARMYs, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.